Bom, hoje a gente está aqui mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, né? Hoje a gente recebe mais dois colegas, o Rafael e a... Gabriele. 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 Deixa eles se apresentarem, tranquilo? Beleza? Por gentileza, Gabi. Meu nome é Gabriele Santana, eu sou médica veterinária, sou graduada pela UNB, como a gente estava conversando aqui anteriormente, já estou aí Estou há 15 anos, quase 15 anos, né, trabalhando. A minha área é reprodução equina, trabalho com reprodução equina. Fiz meu mestrado também na área de reprodução equina, com o professor Rodrigo Arruda, na UNB também. E desde 2016 eu entrei para a docência. Então, de 2016 até agora, o início de 2023, eu estava na docência e também trabalhando com essa parte de reprodução equina, que é a área que eu ainda trabalho. E também eu dou aula, sou docente de uma pós-graduação EAD na parte dos programas nacionais de sanidade no Ministério da Agricultura e Pecuária. Então... Pô, que bacana, fiquei até com vergonha agora, viu, Vulcão? Por favor, né? Bora lá comigo agora, né? Agora é com você. Sou Rafael Rosseto, sou formado em medicina veterinária, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado nas áreas de reprodução animal e biotecnologia. Minha vida inteira eu trabalhei com essa parte de produção in vitro de embriões, clonagem, transgênese, e a área na qual me deixei falar um pouquinho com os nossos alunos. Tive a oportunidade de trabalhar com equipes de pesquisa internacionais que envolveram a parte de produção de animais transgênicos, que isso foi um grande marco, não somente no Brasil, mas no mundo, com relação a essas tecnologias. E é o que eu trago para dentro de sala de aula para conversar com os nossos alunos, essa parte de biotecnologias envolvendo essas técnicas de clonagem e transgênese. Hoje sou professor de 2 faculdades aqui em Brasília, 2 faculdades particulares, e tenho a oportunidade de conversar com os nossos alunos nas disciplinas de genética, reprodução, biotecnologia, na parte de histologia, enfim, já estou aí com 20 anos de formado, que a gente estava até conversando aqui, né, Gabi, Bucão. Então a gente já tem uma longa trajetória aí na parte de docência, trazendo para os meninos aí o que tem de mais moderno hoje no mundo. E o que levou vocês a escolher a veterinária? Antes de entrar propriamente no tema da docência. Porque é uma escolha meio... A gente acaba, quando criança, gosta de bichinho e resolve fazer veterinária. Né? E depois que a gente forma, que a gente vê que não é bem assim. Como é que vocês optaram? Ainda mais os dois trabalham com a parte de reprodução, né? Sim. Como é que vocês optaram por isso? Posso começar? Pode. No meu caso, fui criada com cavalo desde 2 anos de idade. Então, a família do meu pai sempre teve roça e cavalo, então, pequenos ruminantes. E eu tive o meu primeiro contato com um cavalo com 2 anos. Aos 6 anos, eu já estava montando sozinha na chácara. E desde então, sempre me perguntavam o que você vai trabalhar. Eu já falava, vou trabalhar com animais com cavalo. E daí tive contato com o cavalo o resto da minha vida. Depois que eu saí, assim, meu pai vendeu a chácara, tudo, eu fui pro hipismo. Então, para a Sociedade Hípica, fiz hipismo lá durante uns 8 anos, até eu entrar na faculdade, na UNB, e já fui certeira que eu queria trabalhar com cavalo. Então, fiz todos os meus estágios, tive professores excelentes também que conseguiram estágios para mim. E quanto mais eu conhecia o mundo dos cavalos, mais eu me apaixonava. Aí só foi, cada dia eu tinha mais certeza que eu queria trabalhar com cavalo. E no finzinho, por incrível que pareça, desde o início eu mexia muito com clínica, com a parte de clínica. E no final da faculdade que eu decidi ir para a área da reprodução, a qual eu me apaixonei e trabalho até hoje com ela. Eu sigo mais ou menos uma linha aí da Gabizinha, que é o histórico mesmo familiar até. Meu pai sempre teve fazenda, a gente sempre teve contato com animais, sempre criei animais. Lembro até hoje do meu primeiro parto acompanhado, eu tinha, 12 anos de idade acompanhando parto de vaca e também em casa de cães. Então isso foi o que teve esse apreço, esse gosto por trabalhar com animais. E eu fui buscando, faculdade veterinária, tive a oportunidade de fazer faculdade veterinária juntamente com meu pai, que isso é um marco. Imagina um senhor com mais de 20 anos sem voltar para a escola, a gente ir compartilhar a sala de aula juntos. Então isso também foi mais um incentivo. E durante a faculdade tive excelentes exemplos de professores, o qual norteou nossas áreas, Acho que não somente a minha, da professora Gabi, a gente vê que tem profissionais hoje que são relevantes
que a gente traça algumas metas e vai buscando justamente essas orientações. Então foi esse apreço pelos animais mesmo. E como é que vocês chegaram na docência em si? Porque é bem cansativo. Eu já fiz isso. Não é brincadeira não, né, Gabi? Eu já fiz isso um período da minha vida. E não é um mar de rosas. Eu falo que até uma das oportunidades que a gente tem quando começa na docência, não sei a Gabi, mas pelo menos quando eu apresentava trabalho, era uma das áreas que eu mais gostava. Seja seminário, tudo, tivesse contato com criadores, contato com o pessoal da fazenda. Eu já, logo de cara, já tomava a frente, pegava a gestão de trabalhos de grupos, e é o que me incentivava, tá? Nessa parte de docência, a gente montava grupos de estudos, e eu gostava de trabalhar nessa área, juntava equipes de trabalho, no qual a gente apresentava, e, modéstia à parte, é um dos melhores trabalhos apresentados, né? Então, eu acho que isso aqui até deu um start aí nessa parte de docência, né? O que me gerou um incentivo. Para mim já foi um desafio que eu enfrentei, porque eu trabalhava durante os 7 primeiros anos pós-graduação, eu fui para o campo. Então, trabalhei com essa parte de reprodução, com inseminação, transferência de embriões, congelamento de sêmen, tudo com equinos. E depois de 7 anos eu vi que eu preciso de algo mais, porque aquela vida do campo, você também não tem vida, né? De domingo a domingo, a égua entra no cio fim de semana, era Natal, já passei Natal, Réveillon, inseminando égua, coletando embrião. E resolvi fazer um mestrado. Aí eu fiz o mestrado e depois do mestrado, logo depois, um mês depois, surgiu a oportunidade de entrar numa universidade. Só que eu sempre fui muito tímida. Então, foi um desafio enorme para mim. Porque a primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, é muita responsabilidade. Então, eu vou fazer parte agora da formação de futuros médicos veterinários. É uma responsabilidade muito grande que está nas nossas mãos. Inclusive, eu tive crise de pânico no início. Nossa. Foi aí que começou uma ansiedade, só que aí depois a gente vai acostumando. E para mim foi muito bom. Nossa, uma experiência única. Que eu descobri que eu sou apaixonada por dar aula. Depois você vai, né, descobrindo. E a Gabizinha é também, eu até digo, né, que ela para mim é uma referência, né, como professora. Imagina. Que ela traz, ela tem uma didática fora do comum e ela encanta mesmo os alunos. Eu sempre tento diferente. seguir os meus professores que foram inspirações na minha vida, né? Acredito que a gente teve, né, alguns professores em comum e muitos deles eu olhava assim, poxa, se um dia eu for ser professora, eu quero seguir o caminho dessa pessoa. Então, tive muitos professores na UNB que me inspiraram e hoje eu tento seguir os passos dele, né? Sair ali daquela linha contínua e ser diferente mesmo, mudar as aulas, focar nas práticas. Então, eu levava os alunos para o meu trabalho, para os áreas que eu atendia. Então, daí eu fui me apaixonando com a docência e realmente é bem cansativo, é muito trabalhoso, você tem que gostar bastante. E como é que vocês veem a própria questão do ensino da veterinária hoje em dia? Porque a gente tem, ainda tem um problema muito grande que são os próprios alunos, que nem todos são interessados. Eu sempre, como eu falei, eu já passei por isso. Eu tive uma turma de anatomia, eu dei aula de anatomia, técnica cirúrgica, anestésio. E anatomia e fisiologia comparada. E pegou disciplinas pancadas, né? E, cara, minha turma de anatomia, um dia numa aula eu ouvi que eles só queriam, na verdade, o diploma para fazer concurso. Nossa, Isso é extremamente desmotivante. Com certeza. Né? E como é que vocês veem essa questão do perfil do aluno? Né? Porque não é muito... Não é sempre... Você não tem sempre muito aluno bom. Hoje a gente vê até uma mudança de característica, né? Hoje a gente tem, até em decorrência do Covid, a gente tem hoje um aluno que tem um perfil que ele é mais dependente dos professores. Sim. E eles tentam ver modificações nas plataformas do qual são oferecidas para ele de ensino. Antigamente a gente tinha, como grandes exemplos, né? Antigamente os professores eram os detentores do conhecimento e como a informação não chegava prontamente disponível para o aluno, então era o principal veículo, seria o professor. Hoje não, a gente tem internet, a gente tem plataformas digitais, então a nossa dificuldade é até conseguir interagir o aluno dentro de sala de aula, sendo que ele está com um celular, um tablet ou um computador na mão. Então isso eu vejo hoje como uma dificuldade.
Então, se a Gabizinha aí, eu tento ter uma interação com relação ao aluno para utilizar de uma melhor forma o WhatsApp. Hoje a gente tem um incremento de chat GTP. Enfim, então hoje a gente vê uma oportunidade a mais, que a gente tem uma plataforma a mais. Mas qual que é a dificuldade? É a gente conseguir entusiasmar nossos alunos. Por isso que hoje são incrementados tecnologias ativas, enfim. Antigamente a gente até buscava estudos, a gente buscava uma qualificação maior para tentar trazer para os nossos alunos uma maior quantidade de informações. E eu vi que a nossa necessidade máxima hoje que a gente tem são técnicas de didática. Por quê? É deixar esse aluno motivado do início ao fim do curso. Tanto que a gente tem uma evasão muito grande nos 3 primeiros semestres de faculdade. Né? Então, isso é uma das nossas maiores dificuldades que a gente tem. Por isso que a gente tem que fazer, às vezes, encenar mesmo dentro de sala de aula, encantar o aluno. Esse é o principal desafio. É como tornar esse aluno o mais atento e buscar com que ele fique o máximo possível interagindo com as disciplinas. E dessa maneira, a aquisição de conhecimento, que é o foco principal. Sim, concordo plenamente. Inclusive, a disciplina, eu já ministrei também, disciplina de anatomia comparativa e a parte de fisiologia, que pega exatamente ali os primeiros semestres. Então, o primeiro semestre, para mim, é sempre um desafio, porque você está pegando aquele aluno que acabou de sair do ensino médio, e muitas vezes alunos jovens, né, 17, 16 anos, já peguei aluno, né? Já pegou aluno, TikTok, digamos assim, 16 né? anos no primeiro semestre. Então, assim, é uma volta que a vida dá que muitas vezes o aluno não está preparado. Então, o professor tem essa função também de mostrar para o aluno que, olha, agora você é adulto, você precisa, né, focar, você precisa deixar um pouquinho de lado, né, essas ferramentas, porque o seu futuro, ele depende disso aqui. E como você falou, Rafa, essas metodologias ativas, para mim, para mim é fenomenal para a gente tentar chamar um pouquinho o aluno. Então, você dá um tema, semana que vem, esse grupo vai apresentar a introdução do assunto que eu vou falar na aula de hoje. Então, eu vou sortear qual é o grupo, todo mundo vai ter que se preparar. Então, isso estimula um pouquinho mais os alunos. Mas veja uma dificuldade, Bucão. Hoje a gente tem até um veículo que é um podcast. Por que não hoje a gente transformar até uma aula nossa, seja uma aula de anatomia, numa aula que pode ser convertida em um podcast? As nossas aulas hoje em dia são 2 horas e meia, 3 horas de aula. E a gente, aquele professor que se prepara, ele tem 3 momentos distintos em sala de aula para tentar concentrar as informações em momentos distintos. Só que hoje a gente vê que o aluno ele só consegue ficar preso a algum tipo de plataforma para que ele possa, até mesmo presencial, para que ele possa prestar atenção e interagir por 18, 20 minutos. Porque hoje a galera tá muito imediatista também, né? Tá, totalmente. Eles aceleram o podcast para visualizar, então a velocidade da informação está muito grande. Então a gente tem que converter. A gente, assim, tem até alguns históricos, algumas presepadas que acontecem dentro de sala de aula. Professora Gabi, professora de anatomia, eu tive a oportunidade de lecionar anatomia esse semestre. A gente vê que os alunos estão dentro de anatômico e não tem, às vezes eles não têm conhecimento e respeito pelos animais. A gente tem que demonstrar isso. Às vezes o pessoal tem foto, sei lá, pega um cadáver, tira foto, uma inusitada, diferente, foto pegando animal, botando, fingindo que vai comer. Que isso? Mas ao invés da gente podar e às vezes recriminar o indivíduo que está fazendo isso, vamos tirar algumas fotos, identificar, trazer, fazer vídeos, fazer mesmo o TikTok, trazendo uma informação para que essa informação seja transpassada para os outros alunos. Então isso é a gente canalizando a forma que eles têm hoje de plataforma em prol do conhecimento. E acaba sendo um desafio maior, né? A gente traz para o aluno dessa maneira. Eu acho que é uma vivência diferenciada. Por isso que não somente eles se adaptaram ao nosso sistema, que somos mais velhos e temos que trazer uma informação para eles, mas também a gente tentar se adaptar ao estilo dos nossos alunos. Sim. Porque é onde a gente consegue prendê-lo, né? Onde a gente consegue captar ele. Por isso que eu falo, a professora Gabi, eu também gosto de utilizar redes sociais tudo para trazer essas informações, para deixar isso claro e divulgar para os alunos que não deixa de ser um veículo de informação. Eu tenho um certo problema com esse sistema. Minha esposa que pega no meu pé, porque ela é que gerencia do consultório. Ela pega no meu pé porque eu vejo muito, mas postar...
E acaba que é um desafio, mas também é bem útil, né? Como você estava falando aí, você consegue trazer esse tipo de interesse maior para o assunto que você está trazendo, né? Porque você faz com que ele tenha, usando essas plataformas, que ele consiga reter um pouco mais a informação. E a gente troca muito conhecimento. Gabizinha já utilizou animais meu em sala de aula, né? Não sei se você pode até comentar aí sobre a utilização do meu primeiro animal que foi utilizado para técnica de coleta de sêmen. Né? A gente teve em cães, uma prática, a gente usou o animal dele, que estava ali, já tinha passado a época da puberdade, estava entrando na maturidade sexual, e a gente fez a primeira colheita de sêmen, avaliação andrológica, né, na nossa aula de fisiopatologia da reprodução, e foi algo assim, né, muito inusitado, diferente. Tanto que gerou até polêmica, não vou nem mentir, viu, Bucão? Porque você cria American Bully, né? Um animal de 9 meses de idade, eu cedi ele para a professora Gabi utilizar em aula, né? E aí lá no UNB usando muito de um colega nosso, mas ele criava Basset Hound. Nossa. Cães que são condicionados é facinho da gente coletar, mas o meu pela primeira vez. E por que gerou polêmica? A forma de coleta do material, né, do sêmen de cães, às vezes, sem um primeiro contato com os alunos, gera um pouco de desconfiança, o pessoal fica meio assim. Então, tu imagina as postagens, Bucão. Eu acredito. O que tinha escrito nessas postagens? E eles utilizaram como referência professores, tudo, utilizando um termo mais pejorativo para utilizar o método de colheita, né? Até a polêmica com relação a esse método, expondo aulas na parte de biotecnologias para coleta de sêmen de cães, a forma da gente até chamar a atenção dos nossos alunos gerou um aprendizado. Sim. Eu aposto hoje, sei lá, a turma envolveu uns 40, 50 alunos, Gabi? 40 alunos, 45 tá? mais ou menos. E utilizando termos pejorativos para a coleta de sêmen de cães, a gente esculhambou os alunos literalmente, demonstrou para eles que aquilo não era simplesmente o fato de uma coleta aleatória no sentido de, vamos esvaziar o seu animal, vamos não sei o quê. E a professora Gabi realizando o procedimento, eles filmaram e postaram. E eu sempre autorizei postagem, eu falei, pode postar. Cabendo assim, só para ficar claro que a coleta, no caso do cão, é manual. É manual, exatamente. E a gente utilizou, para mudança do termo, massagem prepulsial, né, Gabi? Exatamente. É uma coleta manual. Manual. Então, isso é o que a gente se depara. Só que se a gente, isso é passível de ser expulso, que de forma alguma, até a forma como a gente conduziu mesmo, de chamar a atenção dos nossos alunos, eu acho que gerou aprendizado. Com certeza. Todos os nossos alunos da nossa disciplina de fisiopatologia da reprodução e biotecnologias, eu aposto que sabem hoje qual que é o método de coleta de sêmen de cão. Não vão mais errar em prova. Sabe? Então, a gente tentar, porque às vezes eles não veem o limite, né, do que deve ser feito ou não. E cabe a nós conduzir os alunos, né? E é isso que é feito. E a gente troca muita informação. E é muito interessante a gente trazer outros profissionais. A professora Gabi, ela dá a parte de reprodução em várias áreas. Só que a de exclusividade dela é a parte de equinos. E eu não trabalho com equinos. Então, eu trabalho mais com cães, eu trabalho mais com a parte de biotecnologias, que envolve até todas as espécies. Mas isso que é interessante, é esse contato entre os professores para trazer um especialista dentro da área. Isso também eu acho que agrega muito para os nossos alunos. E uma coisa também que você falou, puxando o gancho, nós professores precisamos também nos adaptar a essa revolução a qual o mundo está passando, revolução tecnológica, né, falando, principalmente depois do que a gente viveu no Covid. Então, por exemplo, eu mesma, diferente do Rafa, o Rafa já tinha todo o contato, toda a intimidade com tecnologia, eu não. Então, nesse ponto, meu marido me ajudou muito a preparar a aula, isso e aquilo. E com isso eu fui me aprofundando e aprendendo, gravar vídeo e tudo mais. E depois comecei a inserir isso nas minhas aulas. E é importante, muitas vezes a gente vê que os alunos são recriminados, porque eles estão ali no celular, tudo. Gente, mas é o mundo de hoje, né? Você vê a gente mesmo. Muitas vezes você está ali deitado, quando você vê, você já passou 2 horas olhando vídeo no TikTok, vídeo de bicho, vídeo de cavalo, né? Eu mesmo fico o tempo todo vendo vídeo de cavalo. Então, a gente precisa se adaptar também nessa realidade que a gente vive hoje e levar isso para dentro da sala de aula para agregar nessas metodologias ativas. Eu atualmente eu faço pós-EAD, por uma questão de facilidade. Porque é muito mais prático, ainda mais para o dia corrido que tem, você pega ali, você no fim de semana, mata 2, 3 módulos e vou. E você acha que assim, essa questão do próprio ensino EAD, né, eu não digo na pós,
Mas na própria graduação, porque tem tido essa discussão Sim. Qual a opinião de vocês? Porque eu acho que no caso da EAD pura e simples, fica faltando muito a questão da prática. Sim. E não tem como. A veterinária precisa da aula prática. Até comentei, Gabriela, porque eu não vou mentir que eu sou um pouco polêmico quando falo de ensino EAD para medicina veterinária, tá? Também Mas sou. enfim. Então são dois, né? Eu particularmente, vou começar da minha opinião, eu sou contra o ensino EAD para alguns cursos, inclusive curso de saúde, medicina veterinária, e até híbrido. Por quê? Porque a gente vê que a maioria dos alunos, eles precisam estar em sala de aula, ter aquele contato com o professor. A gente viu muito déficit de aprendizado na época do Covid, em que até a parte teórica era passada unicamente via remota, mas aí foi, né, por um motivo mais forte, não teve como controlar. E a gente comparou a diferença, né, do aprendizado desses alunos em sala de aula e assistindo um vídeo. Então, muitas vezes a maioria estava dormindo, estava isso, e sai, deixa você Durante falando o Covid, sozinha. fala-se, a gente não tinha aluno que abria a câmera, estava deitado. Estava deitado. Tava de exatamente, cueca, eu presenciei isso. Aí passou você por fala isso, que né? No banheiro. se a gente depender, a gente tem que condicionar o nosso aluno, né? Mas enfim. E muitos alunos chegaram para mim, por exemplo, eu ministrei também muito tempo uma disciplina que é a farmacologia, uma disciplina muito pesada, muito puxada. E as turmas que eu tive durante a época da pandemia, depois elas chegaram para mim e falaram: nossa, professora, que pena que a gente teve essa disciplina de forma, né, remota. A gente sente que a gente perdeu muito, porque eles não levaram a sério. Então, a prova, ela tinha que ser via remota, e queira ou não, né? Eles tinham uma facilidade de colar, de ver resposta. A gente estava em casa, não tinha como controlar os alunos. A prática também, ela foi um pouco, né, deficitária por conta de não poder aglomerar, tudo mais. Apesar de que depois que voltou, eles tiveram práticas. Mas os próprios alunos, assim, eu digo a maioria, eles vieram conversar comigo e eles preferem a aula presencial. Eles têm um maior aprendizado de forma presencial. Sem falar nas práticas, que são extremamente importantes. Eu sou completamente contra o ensino à distância para a medicina veterinária. Para mim, as plataformas à distância, elas têm que potencializar o conhecimento adquirido dentro de sala de aula e principalmente envolvendo prática, tá? Sim. A gente ainda tem que se adaptar muito ao EAD. Por quê? A maioria dos professores tentam transmitir o conhecimento por vias digitais no mesmo sistema que eles dão aula presencial. A mesma jogada de slide, a mesma condução com relação à aula, e às vezes falta a interação. As plataformas digitais visam um incremento na interação com o aluno, porque senão o aluno não presta atenção, Bucão. Esse é um dos principais problemas que a gente tem. O presencial hoje é um grande diferencial, por quê? Para mim, a aquisição do conhecimento, o aluno ele tem a capacidade de assimilar mais de 50%, 60% do conteúdo quando envolve prática. Se a gente meramente ficar apenas em sala de aula, conversando e demonstrando slides, ele aprende menos do que 30%. Isso já são estimativas já previstas. Pesquisadores já comprovaram isso. Então, a gente tem que ter uma interação dentro de sala de aula com a parte teórica. A gente tem a busca da informação com metodologias ativas e a prática, que ela é fundamental. Eu, como a professora Gabi, a gente defende estágio, a gente defende parte prática. Eu sei que, às vezes, dentro das instituições é um limitante. Por quê? A parte prática é muito difícil a gente ter de forma frequente. Até antigamente, do seu tempo da Gabi, do meu, da gente utilizar aulas intensamente práticas. Tiveram disciplinas como cirurgia. Tem a parte teórica, a gente vai para a prática. É teórica e vai para a prática. Imagina na época que a gente tinha só o sistema EAD. E ficava deficiente mesmo, e o aluno sofreu isso na época do Covid. Não sei porque na época em que eu tive técnica cirúrgica na faculdade, como o grupo era fixo, a gente tinha por hábito, tinha aula teórica e na semana seguinte seria aula prática. Depois a gente sentava o grupo inteirinho na biblioteca para definir quem ia ser cirurgião, quem ia ser auxiliar, quem ia ser anestesista, qual a técnica que usar, como ia fazer, por quê? Porque se qualquer um deles passasse mal durante a aula, o que às vezes acontece, Outro tinha que assumir. Outro assumiria Perfeito. sem problema nenhum. E eu vejo muita falta disso atualmente.
O aluno ele deixa, porque a gente não deixava de ser gestante durante o procedimento cirúrgico. É tomada de decisão. O aluno hoje não pode ser colocado à prova, em xeque. Ele tem uma dificuldade muito grande. E hoje a gente tem que colocar esses desafios para os nossos alunos. Por isso que é importante a gente ter essa parte prática e trazer para dentro de sala de aula. Gabi já comentou que até antes de lecionar, que ela envolveu com a parte prática e até lecionando hoje em dia, ela nunca deixou. Da mesma maneira eu. Antes de entrar na parte prática, fui profissional durante muito tempo para trazer justamente essa prática para dentro de sala de aula. E eu tive... Meu professor de técnica cirúrgica foi o André Selmi, que estava na AMB, agora acho que ele está trabalhando naquele hospital lá em São Paulo, Veros. E o que ele dizia muito pra gente é que a gente tem que aprender a separar o que é o mundo ideal dentro da faculdade, né, do mundo real. E as práticas acabam ajudando nisso. Sim. Eu posso até... É uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos. Eu sempre trabalhei com grandes animais, com equinos, e o que você aprende, aquela perfeição ali do mundo do veterinário na instituição, é completamente diferente do campo, ainda mais quando você trabalha com grandes animais. Eu falo para eles, gente, isso daqui é perfeito, mas imagina, você vai atender uma fazenda a 150 km de distância, 200 km de distância. Você já tem que ir no seu carro com todos os medicamentos possíveis para você atender aquele quadro. Não tem como você rodar 200 quilômetros, voltar, trazer o sangue do animal muitas vezes para fazer um hemograma, para voltar no dia seguinte, o proprietário, né, pagando a quilometragem, para você, muitas vezes o animal está num estado grave, você não tem como esperar ali um resultado, depender de um exame para você entrar com um tratamento. Então, assim, o mundo no campo, ele é completamente diferente. E o importante dos alunos acompanhar um médico veterinário nessas áreas, né, em todas as áreas, eles vão ver qual é a realidade hoje do médico veterinário, que trabalha com equinos, que trabalha com bovino, que trabalha com reprodução, para ele não ter aquela surpresa quando chegar... Às vezes ele quer tratar, a gente traz para dentro de sala de aula uma enfermidade de acordo com a nossa disciplina, a matéria teórica. Na hora que ele se depara no campo, é o animal que está apresentando várias patologias. Como tratar? Qual que é o desafio? Então, isso é o que a gente traz para dentro de sala de aula para demonstrar para o aluno. É isso que falta para o aluno. É justamente pôr a mão na massa. E às vezes você chega na propriedade. Gabi, especialista em equinos. Quantas vezes você não teve que atender um cachorro, né? Exatamente. Em Aras. Quantas vezes você não teve que atender um bovino, um gato? Por quê? Desculpa, da medicina veterinária são mais de 80 áreas. Não quer dizer que a gente se torne um profissional que tem que atender todas as áreas, mas você ter conhecimento nas mais variadas áreas, isso é fundamental. E a gente tem que se especializar. Por quê? O curso de medicina veterinária, ele é generalista. Sim. E cada dia vem surgindo mais áreas. Hoje a gente tem áreas em ascensão. Poxa, Bucão, a gente tem hoje em ascensão a parte de animais silvestres. Sim. Hoje a gente já está saindo dessa... Antigamente era especialidade animais silvestres. Poxa, mas até um profissional nessa área vai ter que atender, sei lá, um jabuti, vai ter que atender uma ave de rapina, vai ter que atender um lagarto, vai ter que atender, sei lá, uma lhama. Até nessa área de animais silvestres estão tendo especializações. E a base fundamental são os animais domésticos. Se eu quero atender grandes felinos, eu vou ter que entrar na clínica de felinos domésticos. Isso o pessoal ainda não vê. Os alunos pensam assim, eu vou atender onça. Professor, meu senhor, eu vou mexer, só vou trabalhar com isso. Se ele colocar a mão na massa em 5, 6 onças ao longo da vida profissional dele, é muito. Sim. A base dele vai ser justamente o felino doméstico. E é isso que o aluno ainda não tem essa visão. Né, que Mas a gente aí eu vejo isso de uma forma que é o seguinte. A gente tem uma galera que praticamente sai da faculdade já se achando especialista e já fazendo especialização. Com certeza. Sem ter aquela vivência E eu não falo básica. nada dos que já atuam antes de sair, que eu fico pé da vida. Pô, mas é foda mesmo. Mas... E aí você tem muito isso. Do cara ele já sai fazendo especialização e já quer sair como especialista sem ter a base formada. Sim. Isso aí pra mim é o principal que eu sempre falo pra eles. Você quer trabalhar com cavalo, né? Inclusive, por coincidência, até compartilhei hoje um post que vai ter uma palestra da doutora Cristine, que foi professora da UNB, sobre felinos e o tema "O que é um gato?". Eu achei isso tão excepcional,
Porque é o que eu falo para eles. Você sabe o que é um cavalo? Você sabe qual a anatomia, a fisiologia, a exigência nutricional? Você sabe por que a gente está tendo tanto problema com o cavalo hoje? Com aborto, com infertilidade? Base comportamental. Qual a base? Que eles não têm Base noção. comportamental. Quero Como dizer, o cavalo age. A Cristine, primeira aula de clínica, não sei se, provavelmente deve ter sido do mesmo jeito. Ela trouxe pra gente o exemplo como se o animal de estimação da época fosse o tal do aardvark. Porra, não serve pra nada. Mas exatamente, colocando exatamente isso, cara, que você tem que saber se aquele for o pet padrão, você tem que saber. Sim, exatamente. Então não adianta você querer direcionar, como você falou, cara, mexer com onça só com onça. Não tem. Hoje não tem como. Bucão, hoje o número de pets já superou o número de criança dentro dos lares. Sim. Então a gente já tem aí que o pessoal está substituindo crianças por animais. Cara, mas eu tava vendo esses dias a questão do seguro-saúde pet. Uhum. Os Estados Unidos movimentou, se não me falha a memória, acho que foi 30 bilhões Pois é. ano passado. A Pet Love, no primeiro trimestre, só com plano de saúde, foi 50 milhões. Daí você tira. O pessoal hoje gasta com pet. Gasta com animais. Eu tava vendo saiu um reportagem mais recente que o gasto médio do brasileiro com cão chega a R$450 mês. É mais do que o plano de saúde que a gente, dependendo da categoria, da faixa etária, que a gente gasta com o ser humano. Com certeza. Aí daí você tira. De onde é que está a importância que a gente tem. E aí você joga o profissional no mercado de baixa qualidade. Para fazer literalmente coisas erradas, né? Poxa vida, olha aí. E aí? Aí a gente fala assim, o mercado seleciona? Não, desculpa, dentro de sala de aula quem seleciona sou eu. Para mim, o profissional tem que ter competência para ir para o mercado de trabalho. Sim. Com E se certeza. forma não é só dentro de sala de aula. É o que o aluno acha de forma errada, de que o profissional se forma apenas dentro de sala de aula. Não, me desculpa, tem que ir para a prática. Sim. E ele acha que a dependência é do professor. Não, a dependência é dele. Ele que tem que buscar estágios. Tudo. Exatamente. Aí entra a questão do estágio. O estágio é essencial até para você definir qual área que você quer. Com Sim. certeza. E o pessoal só quer fazer estágio na área que gosta. Para mim tem que fazer estágio na área que não gosta, para ter certeza. Exatamente. É porque meu curso, eu fiz até a metade, todo voltado para a área de grandes. Meu tio tinha fazenda, eu vivia na fazenda e tudo. Da metade para frente, eu resolvi trabalhar com pequenos. Olha aí. Mas aí você tem que correr atrás Dá uma... daquela não metade tem que você problema. não... Mas não tem problema mudar. É isso que a gente traz Não. para os nossos alunos. Um dos melhores estágios que eu fiz, recomendo a todos os meus alunos, que é nos Dragões da Dependência. Trabalhando com clínica e cirurgia de equino. Foi lá que eu tive certeza que eu não queria trabalhar com equino. Por quê? Aquilo é um trampo. Poxa, eu não conhecia, eu não sabia da raça bretão, peixerron. E me jogaram um desafio, porque tinha um animal com cólica, uma égua com cólica. E me jogaram e falou, que era na época estagiário, doutorzinho, vai lá ver que esse animal tá mexendo dentro da baia. Cheguei lá, o chão tremia. Eu falei, que é isso? O animal se jogando dentro da baia. Aquele gigante. Quando eu vi um monstro, Tanque de guerra. ele jogou, aí o pessoal colocou o animal para fora, para fazer a contenção, para levar para dentro de um tronco de contenção, e ele jogou os 6 militares e eu para cima. Lá eu tive certeza, falei, não, gente, não é com isso que eu quero trabalhar. Por isso que eu falo, foi um dos melhores estágios, mas onde eu tive certeza que eu não queria trabalhar. E e até você viu mesmo para eu observar os profissionais na área de equinos diferenciados. Falei, poxa, quem trabalha com isso é um risco muito grande, tem que se especializar e tem que ter conhecimento sobre comportamento animal, que é a base. Isso aí é a base, exatamente, eu concordo plenamente. Porque eu vejo gente que, por exemplo, eu quero trabalhar com cavalo, aí não sabe como chegar num cavalo e colocar o cabresto e você guiar o cavalo. Então, muitas vezes, até eu ficava desesperada, geralmente nas minhas aulas, porque eu via, por exemplo, ainda mais com reprodução, que eu coletava sêmen, via um garanhão, que é um momento, né, bem complicado. Eu lembro quando eu fiz... Sempre deixei os alunos coletarem, fisiopatologia. Equinocultura. Equinocultura. E aí quando a gente... Antigamente você não tinha esse recurso. Maravilhoso de você bater foto, então beleza, tinha que fazer resenha. No papel, tudo. E, cara, o movimento que eu fiz com a prancheta por conta do papel, o cavalo assustou. Exatamente. E a aí gente tem esse que ter susto pode conhecimento. machucar alguém, que é um animal de 600 quilos, 700 quilos. E eu falo mais. Olha o tamanho da professora Gabi. 1,55. Imagina ela trabalhar com espécie equina. E ela trabalha com bretão, peixerron, com outras raças, puro sangue inglês.
Aí você vê, mas é tamanho, é força? Não, é justamente jeito. uma qualificação, é um jeito, é ter conhecimento mesmo, de saber de ir lá trabalhar, conduzir. Então a gente vê que a limitação é do profissional em termos de conhecimento. E não, às vezes, de chegar lá, eu sei mexer, porque o aluno, ele já tem para mim, ele já nasce com essa habilidade. Eu sei tudo, eu quero tudo, se ele nasceu em fazenda, é o que ele sabe. Se ele já teve cães, é o que ele sabe. Eu quero ver. Deixa para quem trabalhar com pet, quiser trabalhar com cães e gatos, deixa chegar um gato dentro do consultório. Eu brinco, eu falo assim, eu prefiro um garanhão bravo, arisco. Eu vou conseguir ali 1 hora chegar nele, coletar o sangue, examinar, passar uma sonda. Agora um gato bravo, eu amo gato, tenho 2 gatas. Eu não tenho jeito. Eu tô falando, eu fui arregaçado por um gato esses dias, mas por um vacilo meu. Porque esse gato ele é super tranquilo, mas na hora de coletar sangue ele virou o demônio. E aí num vacilo que eu dei, que ele chegou muito perto da parede, ele conseguiu virar e com as patas de trás, cara, arregaçou meu braço. E muda até hoje em dia com relação a comportamento de felinos, que tem uma área de especialização que envolve cat friendly. Isso é bem legal. Que para equinos envolve doma racional. E o pessoal, mas quero já trabalhar com a parte de inseminação artificial em equinos, transferência de embrião. Você não sabe nem conter o animal. Eu acho que muitas vezes, assim, na cabeça deles, eles pensam assim, pô, beleza, eu vou chegar lá, o animal já vai estar contido, bonitinho, só vou coletar. Só vou coletar e pronto. E muitas vezes não é isso. Quantas vezes para eu trabalhar, eu tive que ir junto com um funcionário pegar a égua no pasto. Eu sei que muita gente me recrimina, fala, isso não é, o veterano tem que fazer isso. Gente, mas às vezes é assim. Porque se eu for esperar muitas vezes uma pessoa e pegar, às vezes, 15 animais, 15 éguas que são receptoras, barriga de aluguel, eu vou passar o dia inteiro aqui. Ou às vezes a égua é um pouquinho brava, precisa de uma pessoa para cercar e outra para pegar. Eu preciso ir ajudar. E eu vou ajudar, né? Claro que algumas coisas eu não vou me intrometer. Por exemplo, carregar garanhão. Isso aí, geralmente, eu peço para o funcionário que já tem ali, já sabe como lidar com aquele garanhão, a não ser garanhões que eu já conheço há muitos anos. Aí eu vou o quê? Fazer a colheita do sêmen. Então, eu deixo para ele para manipular o garanhão. Mas você tem que saber o mínimo do comportamento, até para se proteger, para saber como chegar no animal, para poder saber como fazer um procedimento. Isso é muito importante. Eu dei uma aula lá no RPMON, até com o nosso amigo Major Renato, e de repente tinha uma aluna que começou a chorar. Aluna, isso, 4º semestre, disciplina de semiologia. Começou a chorar. E eu quase morri do coração. Pensei, pisou no pé dela, deu um coice, alguma mordida. Aí fui lá, né, paramos o procedimento. Aí ela estava emocionada porque ela nunca tinha visto um cavalo de perto. Primeira vez que ela viu um cavalo, assim, ao vivo. Ela só tinha visto na televisão, tudo. E ela encostou no cavalo e começou a chorar de emoção. E me agradeceu. Né? Mas isso é para a nossa função também, colocar os nossos alunos em primeiro contato com os animais. Exatamente. Leva uma aula um dia, traz pets diferenciados, como serpentes, calopsitas, o pessoal adora. Sabe? Mas por quê? Para ter contato com esses primeiros animais. Então, isso é um desafio. E, às vezes, a gente também nem tem oportunidade tanto. Eu não vou mentir, eu sempre tive fobia de cobra, serpente. Precisou ministrar uma aula de ecologia, trazer profissionais para dentro dessa área, para trazer serpentes dentro da sala de aula, para eu saber parte de comportamento. Não me tornei, lógico, um especialista. Mas eu tenho noções básicas com relação ao comportamento animal e a gente pode colocar nossos alunos para interagir com esses animais. Então, é um pouquinho diferente. Os nossos alunos faltam muito parte prática. É de chorar. E tem alunos, viu, Bucão, que não aceita fazer manipulação do animal. Sim. Por quê? Não, a manipulação do animal gera um nível de estresse, eu sou da Sociedade Protetora dos Animais e tudo. Falei, olha, a cada dia que passa a gente está reduzindo mais e mais a utilização dos animais, seja em experimentos ou em aulas. Hoje em dia você tem uma noção de bem-estar animal muito maior do que tinha 20 anos atrás. Sim. Com certeza. E hoje para o aluno, o aluno às vezes chega e fala, eu não quero pôr a mão. Eu não quero porque eu acho que vai gerar maus tratos. Imagina a primeira vez de alunos palpando uma égua, palpando uma vaca. Aí eu falo, gente, é uma sensação tão gostosa, lá dentro é um ambiente tão quentinho. Cara, pior é isso. Eu lembro que saúde clínica de aves, o professor foi mostrar abate humanitário. Nossa. Aí que ele foi dar o tranco e aí arrancou a cabeça. Deslocamento cervical. Por conta da força, ele arrancou a cabeça. Isso é extremamente cruento para um aluno a primeira vez que ele está Então, e vendo. o susto que a gente tomou?
Sabe? É Exatamente. mostrar, imagina a gente levar os nossos alunos para dentro de um frigorífico. Isso é uma rotina. Tem muita gente que tenta, a princípio, logo assim no começo, até de virar vegetariano, vegano, enfim. Mas depois ele vê que isso é uma realidade. E a nossa responsabilidade é trazer o respeito pelos animais e mostrar que existem processos para que isso seja feito. Processos de sensibilização, para induzir a morte do animal, de uma forma não cruenta. Mas até eles entenderem isso, eles já cancelaram muitos professores porque, não, isso aí a gente não pode ser feito. É uma aula para fazer uma punção venosa no animal. Não pode, qual que é a necessidade disso? E ele não vê que todo e qualquer tipo de trabalho que são desenvolvidos dentro de sala de aula passa por um comitê de ética. Exatamente. E aí eles não percebem isso. Por quê? Não é que a gente não vai trazer estresse aos animais, mas é um estresse controlado. E os alunos têm que entender isso. E tem que entender também que até depois que se formar, esse estresse vai existir. Sim, exatamente. Aí o aluno, eu até falo para os nossos alunos, Gabizinha sabe disso. Qual que é o profissional que você vai confiar amanhã se você precisar, sei lá, tratar seu animal, fazer uma cirurgia? É aquele que quer fazer uma cirurgia, sei lá, no ursinho? Eu não estou falando que um modelo animal como que se diz, um modelo que não seja real, não sirva. Sim, ele serve, mas apenas o estudo nesses modelos sintéticos, eles não funcionam, a gente precisa partir para o real. Até porque o modelo sintético não vai ter as intercorrências que pode ter no modelo real. Exatamente. Sim. Mas a gente precisa treinar no ursinho. Que treinar em ursinho? Eu aposto se você vai querer levar o seu animal futuramente para aquele que se formou só utilizando o ursinho ou aquele que se formou utilizando o modelo real. As tecnologias hoje visam diminuir o número de animais, diminuindo, consequentemente, o estresse desses animais. Mas reforço, nós, dentro de sala de aula, nós somos os profissionais responsáveis por dosar esse nível de estresse dos animais e saber qual que é o limite do animal. Mas os alunos, às vezes, impedem. Não, eu não quero. Eu falo, não é assim, tá? Não é assim. Tem uma estratégia que eu faço, Bucão. Eu trago os alunos e peço para que eles tragam os pets deles. E eu falo, gente, uma aula simples, como punção venosa. Os alunos que não têm habilidade em fazer punção venosa, às vezes não querem fazer nos seus próprios pets. E escolhem outros alunos que têm uma maior habilidade para fazer. Então eu vejo que, eu demonstro para eles que há necessidade deles se qualificarem. Por quê? Se eles não têm coragem de fazer no próprio pet, vai querer fazer no dos outros? Então, isso são algumas técnicas que a gente tem de didática para induzir o aluno a buscar mesmo conhecimento, buscar a prática, tá? Isso é uma limitação. Eu passei por algo também. Por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele tem uma quantidade grande de animais e eu levava minhas turmas de farmacologia todo semestre para uma aula prática. E lá eles aprendiam, né? São muitos animais, então a gente conseguia dividir para não gerar um estresse, né, acima do normal em nenhum animal específico. Fazer colheita de sangue, aplicação de medicamento de forma intravenosa, intramuscular. E alguns alunos realmente, eles optavam por não realizar esse procedimento e eles vinham questionar comigo, professora, eu não tenho porquê submeter um animal a esse procedimento, um animal que está bem. Eu falei, gente, vocês têm noção como é você pegar uma veia de um cavalo que está com cólica, se debatendo no chão, e aplicar um medicamento para ele só tranquilizar, para a gente conseguir fazer o procedimento? Porque eu não consigo... Entrega um pincher para ele, Gabizinha. Exatamente. Eu não consigo sondar um cavalo sem entrar com um anti-inflamatório ali para ele acalmar um pouquinho a dor. Eu não vou conseguir, ele está se jogando de dor. Você tem noção, se você for pegar a veia de um cavalo se jogando no chão, sendo que você nunca nem pegou de um cavalo normal ali em estação, paradinho, num brete. Já pensou como vai ser no campo? Exemplo, e pessoas assim que queriam trabalhar com equinos. Sempre que apareceu uma oportunidade mais diferente do que eu queria, teve uma vez que foi fazer coleta de sangue num Aras. Eram acho que quase 80 animais. Foi mais 2 colegas meus, beleza, tem que fazer, então vamos. Foram 80 animais pra gente coletar. Você pega ou não pega uma prática boa? Pô, sabe? Tranquilo. Agora, alunos, às vezes, não quero. Não, coitado. Não, você tem que pegar. Você tem que pegar, faz parte do seu treinamento, faz parte da aquisição de habilidades. Então, a gente depara esse aluno, e às vezes ele pensa que todo animal é igual. A gente fala, moçada, é diferente de um animal para outro, até de chegar, a forma de conduzir, a forma de coleta, tudo. Às vezes a gente vai ter um animal hipotenso, a gente não vai conseguir pegar uma veia. Eu pego veia de grandes animais, sei lá, dos meus American Bullies, que é difícil a gente errar. Tá, pega de um filhote. Pega de um filhote.
que eu quero ver. Exatamente. Então Vindo dá pro mesmo. cavalo, você pega um cavalo que tá bem. É muito fácil. Cavalo é super fácil você pegar a veia. Fácil Pega de um pra par ela. de milha. Mas pega de um par de milha, que tem a musculatura bem hipertrofiada. Uhum. A veia, o pessoal até fala, ela esconde a veia. Não é que a veia realmente ela fica mais profunda. Aquela musculatura ali da região cervical, ela esconde literalmente. É difícil de você pegar. Se você não souber anatomia, é difícil pegar uma veia de um animal quarto de milha, do macho quarto de milha. Então, tem algumas particularidades. Exatamente. Eu lembro a primeira vez, eu já era formado, tinha um laboratório de patologia clínica e me foi solicitado para coletar sangue de um ferret. Putz. Eu Nossa, tive aí que ir, porque eu nunca tinha tido nem contato. Eu fui na base, eu fui justamente ver livros de anatomia, tudo, para ver posicionamento. E vi que era na parte mais medial. E ele ficava mais intrínseco, porque tinha uma capa de gordura subcutânea. Até para identificar, a gente dificilmente conseguia palpar. Quem disse que o aluno vai buscar a base? Por isso que eu falo, e cuidado aonde estão as informações corretas. Eles às vezes pegam qualquer tipo de informação na internet, não está aqui, ó, a base fundamental. Calma. Também é nossa responsabilidade como professor nortear aonde estão as informações corretas na internet. Aonde buscar a informação. Então, isso é nossa responsabilidade também. Eu falo, né, eu gosto até de mencionar para os alunos que a gente também tem uma parcela de culpa nisso. Porém, a gente é veiculador mesmo do conhecimento e a gente tem que demonstrar para os nossos alunos onde é que está a informação de forma concisa, de forma correta para eles. E fazer até eles gostarem. Por exemplo, a minha disciplina de fisiopatologia da reprodução. Reprodução é uma disciplina que você ou ama muito ou você odeia, né? Ninguém, eu gosto um pouquinho de reprodução. Ninguém entra, eu quero trabalhar com reprodução. Ninguém. Ou você apaixona ou você não odeia. E eu tento fazer sempre de uma forma que os alunos gostem, pelo menos. Saiam gostando de reprodução, por mais que eles não queiram trabalhar. Então, eu faço o quê? Eu uso muito vídeo, né? Eu coloco os alunos para focar, fazer trabalho nas espécies que eles têm interesse e prática. Então, prática de citologia vaginal de cadela, colheita de sêmen de macho e nas práticas já entra com a teoria. Então, isso é tão incrível que eu tenho uma taxa muito grande de alunos que finalizam a disciplina falando para mim, agora eu quero trabalhar Querem com reprodução. trabalhar com reprodução. Isso, para mim, é como é o preenchimento. Para mim, é a Isso minha ajuda função, também minha a realização. ele fazer o link, né, da prática com a teoria. É. Sim, exatamente. Para Mas entender ao o mesmo porquê tempo- que ele tem que fazer aquilo. Mas ao mesmo tempo que a gente tem professores que são incentivadores, nós temos professores que às vezes o aluno se depara com aquela disciplina e nunca mais quer ouvir falar. Que isso é um grave problema. Por isso que eu falo, os professores hoje têm que ser treinados para métodos de didática. Desculpa, a gente tem que encantar nossos alunos. Cara, mas aí, só aproveitando o gancho, eu fiz bioestatística. Olha aí, quem é que gosta? Aquilo é horrível. E aí, obviamente, eu reprovei e tive que fazer de novo. Mas, cara, quando a gente perguntou pro professor, não, mas tá, se a gente precisar fazer uma estatística de não sei o que, ele falou, eu chamo um estatístico. Mas por que eu tô fazendo aqui? Eu passei sufoco também na bioestatística O que eu tô e fazendo aqui? bioquímica. Se o professor disse que vai chamar um estatístico pra fazer o negócio. Imagina um médico veterinário. Exatamente. Então, tá vendo a dificuldade que a gente tem? Às vezes o aluno não quer uma área. A gente tem um limitante aí. Aí como é mesmo a quebra de paradigma. Sim. E a gente trabalhar com essa quebra de paradigma. Tá? Você pegar aquela disciplina e transformar ela numa coisa legal, trazê-la para a veterinária. Isso para mim atrai muito a parte de genética, né? É. Eu tive o prazer de participar há pouco tempo de uma aula do seminário, né, do professor Rafael, e foi tão interessante porque era a parte de heterose, a importância da heterose, e geralmente é focado em bovinos, em animais de produção, e eu fui lá falar de equinos. Né, a importância da heterose em equinos, a gente falou de cães também, né, para a questão do melhoramento genético, evitar problemas, principalmente reprodutivos, e foi tão enriquecedora, todo mundo participando. Então, quando você coloca outras espécies, né, e traz, né, um assunto mais interessante, aquela disciplina que seria chata, mas você coloca ela para dentro da medicina veterinária, isso atrai a atenção dos alunos. Não se fala em heterose na espécie canina. E a Gabi Exatamente. trouxe isso para dentro de sala de aula. E olha que interessante. Isso foi uma estratégia que eu utilizo dentro das minhas aulas, que é colocar o aluno. Isso era disciplina de genética no primeiro semestre. Eu dou total liberdade para os meus alunos de buscarem outros profissionais para poder incrementar os seus seminários. Aí onde é que eu falo para os meus alunos que isso é importante? Imagine eles buscarem os profissionais, saberem que esses profissionais, às vezes, não estão bloqueados, que eles têm contato, que eles são acessíveis, eles foram atrás, não foi eu que fiz o link,
Eles foram atrás da professora Gabi, trouxeram para incrementar os seminários dele dentro de sala de aula, onde houve uma discussão, uma mesa redonda. Uma mesa redonda. E não foi só ela que interagiu no dia desse seminário. Ainda buscaram outros profissionais, que é até parceiro da Gabi, porque envolveram a parte de equinos. Então, a gente tem justamente esse rol, esse leque de atuação que a gente pode colocar dentro de sala de aula para incrementar a didática. Os alunos ultrapassou o horário de aula e ficaram lá todos prestando atenção, interagindo. Por quê? Tinha um profissional a mais. E outro ainda via digital. Então, isso aí incrementa, isso chama atenção. Saiu, Bucão, saiu, a Gabizinha já sabe, saiu essas plataformas convencionais, vamos lá só falar, passa exercício. Não, traz, o aluno vai em loco, vai atrás, vai buscar. Então é isso que a gente quer, isso que a gente estimula. A gente dá autonomia orientada aos nossos alunos. Eles também não podem fazer de forma aleatória, sem ter uma noção de como proceder. A gente dá autonomia de forma orientada. Acho que isso é até a nossa base para a gente conduzir o máximo aprendizado para os alunos. E como é que vocês veem o próprio curso em si? Porque aí eu acho que a nossa grade curricular ela é boa quando você vai para a parte técnica. Mas eu vejo que falta, por exemplo, matérias voltadas para gestão, para marketing. Porque, querendo ou não, é o que eu brinco, depois que a gente se forma, a gente passa a ser um produto. Sim. Eu preciso me vender para que eu tenha cliente. Né? Isso a gente não aprende. Eu digo que, cara, lá onde eu tenho consultório, se eu pegar um raio ali de uns 5 quilômetros, eu tenho pelo menos mais 6 ou 7 consultórios. E como é que vocês veem essa questão? Porque, tecnicamente, os alunos saem bem preparados. A grande maioria. Mas, para trabalhar, eu acho que eles saem meio... cru. Eu falo, eu estou vendo uma dificuldade muito grande para os nossos alunos e até cito que foi uma das minhas dificuldades, tá? Eu tive a oportunidade de ser até empresário, tudo, busquei, graças a Deus teve muito sucesso no ramo que eu me destinei a fazer, mas eu tive que buscar a maior qualificação porque a faculdade hoje não tem, no rol de disciplinas, ela não nos oferece isso, tá? Então isso é uma limitação. Para mim a carência, a gente tem as disciplinas básicas. Para mim, a carência hoje em dia está sendo nas disciplinas optativas. Porque, às vezes, não é até perfil dos nossos alunos. Às vezes, trabalhar com a parte de marketing, com a parte de gestão. Mas, para mim, falta faculdade para que ofereça essas disciplinas optativas. Né? Não sei se a Gabizinha corrobora até com isso daí, mas enfim. Totalmente. É o meu caso também. Eu saí da faculdade com esse déficit de aprendizado nessa parte de gestão. Eu saí completamente perdida. Por exemplo, eu sou uma médica veterinária autônoma. Como que eu vou cobrar? Quanto que eu vou cobrar? Então, eu segui alguns veterinários, médicos veterinários com os quais eu fiz estágio, e eles me passaram os valores dele, e eu segui. Depois, isso foi mudando com o tempo, mas eu saí crua, totalmente crua. Eu não tinha condição, por exemplo, de abrir um negócio. Até hoje eu sinto essa falta mesmo, e falta isso. Isso eu acho que é geral em todas as E eu gosto até faculdades. de nortear, até hoje tem, tá? É claro que o aluno não vai fazer um novo curso de graduação, sei lá, um curso de administração, um curso de propaganda e marketing. Mas um dos melhores cursos, que é uma dica que eu deixo para os nossos alunos, é o curso Empretec, oferecido pelo Sebrae. Exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer. Eu fiz uma pós em MBA em gestão de clínica e consultório veterinário. Aí, para hoje poder atuar, poder até precificar o que você está fazendo hoje. O nosso serviço é precificado. Hoje os meus alunos, eu gosto muito de mencionar. O pessoal fala assim, eu quero ser veterinário para ganhar dinheiro. Aí eu pergunto para eles, quanto você quer ganhar? Eles não sabem me responder. Para vocês 5 mil reais tá bom? Para aquele que vive com a mamãe e com o papai tá ótimo. Não, aqueles que já têm uma noção, 10 mil, 20 mil. Aí quando a gente parte para, sei lá, alguns dígitos a mais, de 50, 100 mil reais, eles falam, isso é impossível. Nunca foi. Vocês não sabem potencializar e otimizar a sua produtividade. O seu trabalho é limitado como veterinário. Como assim? Se você hoje é um profissional de referência dentro da área, sei lá, oftalmologia, reprodução de equinos, na parte de biotecnologias, clonagem e transgênese, o seu trabalho braçal, ele é limitado. Mas isso te impede de você montar uma equipe? De você ter uma empresa? Exatamente. De agregar serviços dentro do que você pode oferecer? E é isso que eu tento demonstrar para os meus alunos. E é claro, tem aqueles alunos que têm visão mesmo sistêmica e conseguem alavancar negócios logo na saída da faculdade.
Hoje eu tenho alunos que já são proprietários de clínica de hospital veterinário, antes mesmo de se formarem. Então, às vezes, eles estão buscando conhecimento em cima de medicina veterinária, mas eles já têm um rol, uma noção com relação a essa parte de administração e gestão. Então, isso eu gosto de comentar que eu tenho que lançar para ele o desafio, a necessidade. Uma vez lançada essa necessidade, ele vai buscando as informações. Então, isso aí eu acho que é a base, enfim. Faz parte da pegando o didática. gancho, a gente tem um contrário também. Eu já me deparei com alguns alunos que vieram conversar comigo que optaram por fazer medicina veterinária porque tem uma quantidade grande de animais, faz resgate de animais e acham um absurdo o que o médico veterinário cobra hoje para um atendimento. Aí você senta com o aluno, então. Aí você senta com o aluno, então. Vamos conversar sobre, né, um pouquinho sobre a questão. Você tem noção quanto que é um investimento para você abrir uma clínica, para ter centro cirúrgico, a sua formação, né, durante todo o tempo de formação, material e tudo mais. Então, isso... Uma disciplina optativa de gestão, administração, de economia, para mim seria muito importante para esses alunos, né? Para os dois extremos, para aquele, talvez, que eu quero ganhar muito, mas não tenho nenhuma noção de um norte de onde começar, e aquele aluno também que pensa, não, eu vou fazer caridade, mas não é bem assim, né? Se ele tem um propósito até de fazer caridade, eu falo para ele, beleza, tá tranquilo. Agora a gente entra e fala, olha, até mesmo para fazer caridade, você tem que fazer a máquina funcionar. Exatamente, é isso que eu faço. Então você tem também um custo de produção, isso é difícil. E a faculdade veterinária hoje não te oferece isso. Eu ainda não vi, tá? Ele tem que buscar cursos mesmo de capacitação, mesmo cursos esporádicos, não precisa nem ser uma nova graduação, mas cursos mesmo que envolve essa parte que pode potencializar esse tipo de conhecimento para eles. Então isso eu vejo como uma oportunidade que algumas faculdades podem oferecer. Porém, na de medicina veterinária, ainda não vi, tá? Uma que intensifica essa área de propaganda, de administração, de gestão, propriamente dito. E como é que vocês veem a questão do número de faculdades? Isso daí também. Antes de vir pra cá, cacete, antes de vir pra cá, eu troquei um WhatsApp com a Gabizinha. São mais de 300 faculdades hoje de medicina veterinária no país. Mais de 5 mil médicos veterinários formados por ano. Em Brasília tem um número de faculdade que tem medicina veterinária, é o mesmo número de Portugal. Olha aí. Do país inteiro. Tá vendo? Então a gente vê, a competição é grande. Isso acirra ainda mais a competição entre os alunos e recém-formados, tá? A gente vê isso. Hoje eu tenho turmas que, desculpa, eu dou aula já chega a dar aula para 120 alunos dentro de sala de aula. Então é muita gente. Então a competição já começa dentro do ambiente mesmo de estudo, tá? E a gente vê essa competição, ele leva mesmo para o campo. Para o campo, assim, depois de formado. E aí? Muitos veterinários não trabalham em parceria. Imagina o Bucão, tendo um especialista dentro da área. Já deixei muito claro aqui que eu não trabalho com equinos. Tem muita gente que não recomenda. Eu não recomendaria a professora Gabi. Não, porque tenho medo de perder meu cliente. Isso é a visão do aluno quando sai da faculdade. Não digo da grande maioria, tá? Mas, enfim, alguns alunos têm essa mentalidade. E eles não trabalham com parceria. Eu gosto de ressaltar, tá? Às vezes tem determinados tipos de patologia que muitos profissionais podem até recomendar a eutanásia. Não que eu seja contra a eutanásia em determinados casos, mas, para mim, às vezes a limitação que está existindo não é do animal. A limitação é do profissional. E por que não passa? Se o animal tem uma alteração cardiológica, sei lá, leishmaniose, por que não manda para um especialista? Não quero tratar dentro da clínica, porque eu não quero perder o cliente. Isso é a competição. E isso são esses 5 mil alunos que se formam todo ano aqui no Brasil. Gera esse tipo de competição. Isso eu vejo como um ponto negativo, tá? E a gente tem que instruir, a gente tem que trabalhar nossos alunos dentro de sala de aula, para quê? Para que ocorra essa interação. Por isso que os trabalhos devem existir de didática dentro de sala de aula, com seminários, com aulas práticas, nas aulas, como você mencionou, de uma cirurgia, de você primeiro fazer a gestão da cirurgia antes de ir para o procedimento propriamente dito. Eu acho que isso é fundamental. Isso está faltando. Por isso que a gente tem que incrementar ainda mais. E aí isso pode ser em função exatamente desse imediatismo que o povo tem hoje em dia? Eu acredito que sim, em grande parte, sim. Dessa questão de, né? O aluno quer fazer cirurgia hoje. sem saber um ponto cirúrgico, Sim. sei lá.
Sem fazer uma ponto- residência. Eu acho a residência tão importante para quem vai seguir essa área da clínica, da cirurgia, tanto de pequenos animais, grandes animais. A gente tem aí hoje várias boas universidades que oferecem, né? Não só aqui em Brasília, no Brasil como um todo. Residência, eu sempre falo para eles, vocês vão sair diferenciados. Vocês fazerem uma residência, lá onde vocês vão ver, como a gente brincava lá na Gavetão, toda a bucha que tiver, você vai ver lá. Então, você vai ter um médico veterinário te orientando, você vai colocar a mão na massa, literalmente, você vai fazer os procedimentos, e lá onde você vai aprender. E você vai sair de lá anos-luz acima, né, com um conhecimento, não só teórico como prático, uma experiência prática, que vai te fazer apto a iniciar, né, os atendimentos. Isso, para mim, é um grande diferencial, que eu sempre tento passar E, muitas vezes, é essa questão do imediatismo. Não, eu quero me formar e já quero entrar no mercado de trabalho. Eu já quero abrir uma clínica, começar a atender. E é aí que a gente vê que, às vezes, né, falta um pouquinho dessa experiência do mundo real, como que ocorre no mundo real, como que é essa vivência, né, do dia a dia, como médico veterinário. A gente trazer os nossos alunos para a realidade. Eu falo para os alunos, falei, olha, gente, um dos primeiros empregos para quem quer trabalhar com pet, que vocês vão se deparar, é com plantões. Eu pergunto para os meus alunos, você leva o seu cachorro em qualquer plantonista? Não estou desmerecendo e não estou generalizando, tá? Mas você leva o seu pet em qualquer plantonista, num período de madrugada, se você precisar de um atendimento emergencial? Eu não, professor. Normalmente, quem está de plantão são recém-formados. É claro que nós temos excelentes recém-formados, porque teve uma capacitação técnica, teve estágio, enfim. Mas tu tá vendo onde é que está a limitação? Eu mostro para eles, falei, e aí, você quer ser esse profissional no qual os tutores não queiram levar os seus pets, no período de madrugada? Às vezes é um cão que está em trabalho de parto, uma cadela em trabalho de parto, às vezes é um cão que foi atropelado, é um cão que foi envenenado, que precisa de um pronto atendimento imediato. E aí, você já é esse profissional capacitado? Por isso que eu falo, eles são imediatistas. Ah, eu sou. Morre um cachorro na mão deles. Tem gente que até deixa a profissão de lado, pelo trauma de um primeiro contato. Eu não sei porque eu formei, acho que 6 meses depois eu comecei a trabalhar. E aí... Hoje em dia está tranquilo, porque na grande maioria dos hospitais você vai trabalhar, você tem auxiliar. Quando eu comecei a trabalhar, era eu e eu. É saber fazer a diferença. Realmente. E a primeira coisa que chegou, cara, foi um filhote intoxicado. E Aquela aí? bucha, né? A famosa bucha. E aí, cara, tá você, o tutor ali na frente, e Se você tem que vira. resolver. Se vira nos 30. Eu, recém-formado, com 23 anos de idade, eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar no procedimento de aspiração folicular de uma vaca de 2 milhões de reais. Eu estava recém-formado. E eu lembro que muitos muitos criadores me questionou, tá? Que eu representava, eu estava junto com o laboratório, e só que desde o segundo semestre de faculdade eu fazia estágio em reprodução animal na parte de biotecnologia. Eu me julgava naquela época como um profissional bem qualificado para aquela área, mas eu tinha só 23 anos de idade. Se hoje eu tenho barba, naquela época nenhuma. Né? Nenhuma. Aconteceu isso comigo também. Sabe? Hoje eu tenho 106 quilos, na época eu tinha 70. Então você olha aquele menino que só tinha cabeça e o pescoço fininho, dentro de um laboratório, fazendo o procedimento de varredura, buscando osso de uma vaca de 2 milhões de reais. Foi questionado. Até eu conseguir apresentar resultado. Quando eles viram o resultado que tinha, que era um diferencial em cima de outros profissionais, poxa, e aí? Mas aonde eu trago para os meus alunos a experiência? É a base. Desde o segundo semestre de faculdade eu faço estágio dentro desse setor. Não queira se formar. É claro, tem aqueles alunos que estão extremamente dinâmicos, que conseguem, que têm habilidade para isso. Mas não é a realidade da maioria. E o que eu vejo muito também é que, assim, colocando a situação bem real, hoje em dia um estágio remunerado na veterinária é praticamente inexistente. E a galera busca, e a galera geralmente quer um estágio remunerado. E aí acaba não fazendo estágio. Mas você concorda comigo, Bucão, que os alunos eles podem se tornar essenciais dentro de qualquer ambiente de estágio e buscar a remuneração? Sim. Agora não, eles querem prontamente disponível em estágio remunerado. Só que chega lá, desculpa, eles não se valorizam. Se não tem, se a gente não fica em cima, é uma dificuldade, é onde a gente traz, é onde a gente orienta. Não sejam aquelas pessoas passivas que ficam lá dentro dos estágios. Tem alunos que eu já recebi que eles falam assim, eu não vou para lavar baia de cachorro.
Eu mostro para ele, eu falei, você vai reconhecer parvovirose pelo cheiro, meu amigo. Agora, se você ficar num ambiente onde você só lava a baia de cachorro, é porque você não é fundamental em outros setores. Já Você tá na não hora de mostra ficar. o seu real potencial. Pois é. Exatamente. Eu amo comentar com os nossos alunos. Vocês têm habilidades. Que às vezes, uma dinâmica que eu faço nos primeiros dias de aula, quando a gente inicia cada semestre, eu pergunto para eles, gente, quais são suas habilidades dentro do estágio? Aí eles comentam, professor, como assim habilidade? Conhecimento. Eu sou aluno de segundo semestre, eu ainda não tenho conhecimento. Eu falo, calma. O que te levou para fazer estágio, um determinado, sei lá, numa clínica? Professor, porque eu fui pontual, porque eu demonstrei segurança, porque eu sou inteligente, porque eu consigo organizar. Falei, tá vendo que habilidades que às vezes transcende a medicina veterinária é o que te mantém no estágio? O estágio, habilidade, a gente vai adquirindo e você tem uma essência. Isso você consegue chegar lá e se impor por essas características. Você não está no estágio porque você sabe fazer cirurgia, porque você ainda não sabe. Agora, de você organizar um ambiente cirúrgico, ter o seu ambiente, sei lá, essa parte de paramentação, questões sobre horários, organização, a responsabilidade, isso aí são fatores que te mantêm no estágio. E muita gente pensa, não, para me manter no estágio, eu preciso saber fazer cirurgia, eu preciso saber fazer cálculo de medicamento. Isso você vai, com o tempo você vai aprender. E com grandes animais é mais complicado ainda. Porque grandes animais é aquele negócio. Muitas vezes a gente não tem hora, não tem lugar, você passa o dia inteiro rodando. E em muitos lugares acontece exatamente. Eu estou atendendo uma égua de R$500 mil, R$800 mil. Eu sempre peço permissão para os meus clientes, para o aluno que está fazendo estágio comigo, para ele palpar aquela égua. Então, tem animais que eu sei que o proprietário não vai deixar. Tem proprietário que fala, não, por favor, só você, ok. Então, o estagiário vai o quê? Avaliar ultrassom e é por onde tem que começar. Ali o ultrassom, você interpretar uma imagem de ultrassom e muitos não conseguem, porque eles já querem chegar lá palpando, coletar sêmen. É igual eu falo, gente, eu trabalho com reprodução, inseminação artificial, transferência de embrião. Tem aluno que já quer fazer inseminação e eu, gente, não dá. Calma, né? Tudo tem você sua tem etapa. que, é igual eu falo, você tem que palpar pelo menos 200 Bebê de éguas para você artista. conseguir palpar, Mas aí, ela joga a responsabilidade para o aluno. Ela fala, olha, você precisa aprender primeiro outras partes para você chegar na inseminação. Se ele não sabe palpar, ele rompeu o reto de uma égua, aí eu quero ver. Eu quero ver ele fazer a diferença. Por isso que ele vai se assustar. Agora, ela também não vai pôr em xeque o trabalho dela. O aluno, a gente tem que demonstrar para ele que o mesmo imediatismo, a gente tem que demonstrar para ele que existe uma limitação, existe alguns andares para ele galgar, alguns degraus para ele galgar. E ele, às vezes, desconhece disso. Joga a dificuldade, é a nossa responsabilidade, joga a dificuldade para ele. Isso a gente consegue com o quê? Com prática. E remuneração. Desculpa. Eu, na minha época, eu só fui remunerado no estágio supervisionado. Por quê? Eu nem isso também. Eu tive, não vou mentir, eu tive uma boa remuneração durante o estágio supervisionado, porque eu, desde o segundo semestre, eu estagiei no mesmo laboratório e consegui justamente ter aquela prática. Então, na época, eu já consegui atuar mesmo que um semi-profissional, digamos assim. Mas eu mostro isso para os alunos. Falei, olha, onde é que você Mas aí você mostrou a sua competência para merecer aquela remuneração. É o que eu falo, aluno. Mostra. Não. Eu quero chegar lá, eu quero ser remunerado. Eu quero... O aluno não me pergunta, ele quer, professor, me arruma um estágio? Você quer estágio em quê? Não sei. E eles falam assim mesmo, mas remunerado. Se for remunerado, ótimo. Falei, senta lá e espera. Agora, aquele aluno que vira, eu quero um estágio, quero uma oportunidade dentro do setor tal, específico tal, porque eu quero agregar conhecimento em tal área. Beleza, arruma um estágio. Arrumou estágio, tem até uma aluna que conversou comigo antes de vir aqui, viu, Gabizinha? Que é aquele estágio com o Rodrigo Arruda. Sim. Tá? Porque ela sentou, justamente, no dia da nossa aula, viu uma oportunidade de conversar com uma profissional, solicitar um estágio, não questionou hora nenhuma sobre remuneração. Ainda mais professor de faculdade pública, como é que vai remunerar um estagiário? Eu tento passar para eles que isso é um investimento. Sim. Acompanhar um profissional, um bom profissional, o qual vai te passar ali conhecimento, experiência, né? Ele não tá te pagando, mas a experiência e o aprendizado que você vai receber, isso é um grande investimento que você tá tendo na sua vida. Quanto é que você paga numa pós-graduação? O Kaique, o Saquete,
ele oferece uma oportunidade para alunos e profissionais, tá? Eu não lembro os critérios certinho, mas por 6 meses para ficar acompanhando a rotina de clínica e cirurgia com ele. A seleção é pesada que ele faz. Aí fala assim, tem remuneração? Não, não tem. Mas o aluno faz questão de estar lá com ele, por quê? É acréscimo mesmo de conhecimento. E eu garanto, vai ser melhor do que qualquer pós que ele faz por aí, em clínica e cirurgia de grandes. E aí, ele só dá valor quando ele vê quem é que está atuando, como é que... Olha, observa, veja o incremento do que você vai aprender nas habilidades. Geralmente quando o povo vem perguntar a respeito de estágio, eu falo, faz estágio. Faz! Uhum. E você vai norteando e vendo a sua área. Faz! Você não sabe o cara que você quer? Cara, faz estágio, tem tanta área. Gabizinha, Faz um aqui, faz outro ali, uma hora você vai definir. E não só o conhecimento científico, conhecimento da medicina veterinária, como os contatos que você está fazendo. Isso é tão importante para os futuros... exatamente. Eu consegui meu primeiro cliente, formei esse mês, no mês seguinte eu já comecei a atender ele, por causa de um médico veterinário que eu fazia estágio aqui em Brasília, e ele mudou de Brasília, e ele me passou esse cliente. E dele eu fui conseguindo outro, e abri. Exatamente. O boca a boca é o melhor marketing que tem. Eu gosto de falar para os alunos. Falei, olha, a primeira escolha, pelo menos de 1 a 2 congressos ou simpósios para vocês irem por ano. Os alunos falam, mas por que tem que ser na área? Tudo sim. Se for interessante numa área, se você já definiu sua área, é ótimo. Mas também vai em outros congressos que são mais generalistas, enfim. Aí eles me perguntam, mas professor, e aí? Eu vou lá participar de todas as palestras? Não. Você vai fazer network e beber cachaça. Por quê? É justamente ninguém... Como é que foi o nosso contato para estar aqui hoje com o Bucão, Gabizinha? E a gente conversando, justamente, interagindo em uma área extra profissional. E a gente vai e faz contato. Por quê? Já conhece o Bucão, já vê que a gente tem hoje um podcast que é de referência nessa parte de medicina veterinária. Gabizinha, a gente precisa ir lá conversar com o Bucão para demonstrar a necessidade que hoje que a gente tem para os nossos alunos. Com certeza. Então, assim, vai para congresso para quê? Para fazer contato. Para fazer contato. E assim você abre o leque. Imagina um profissional recém-formado que já conhece quem são as referências na área que ele quer atuar. Por isso que é fundamental. O network, ele é de fundamental importância. Durante a graduação, a doutora Lucy, grande Lucy, foi minha orientadora de TCC na UNB. Carol Lute. Carol Lute. E ela foi minha orientadora, uma pessoa maravilhosa. Fiz estágio com ela e ela abriu as portas para eu conseguir fazer o meu estágio final, onde eu sonhava, lá na Unesp de Botucatu. Eu fiz de Jabuticabal. Você foi de Jabuticabal? Fiz de Botucatu. E eu fui para ficar 3 meses, fiquei 5. Eu voltei, assim, desesperada, porque eu ainda tinha que escrever. Tive a oportunidade de ficar mais 2 meses lá em Botucatu com o Dr. Marco Alvarenga, que hoje é referência na reprodução equina. E eu voltei de lá, eu nunca tinha feito uma transferência de embrião na minha vida, feito congelamento de sêmen, e lá eu fiz tudo isso. Lá eu fiz tudo que você imaginar. Eu voltei de lá realmente preparada para entrar no mercado de trabalho. Sou muito grata, eternamente grata à Lucy, ao pessoal de Botucatu que abriu as portas lá e me recebeu, mas foi pela Lute, que é a Carol, que eu consegui esse estágio. Né? Eu fiz lá de Jabuticabal, eu fiz na clínica cirúrgica. E, cara, eu lembro assim, a gente tinha hora para entrar no hospital, mas eu não tinha hora para sair. Exatamente. Fala isso para os seus alunos hoje. Eu não tinha hora para sair. Então teve dia de eu sair de lá 9, 10 horas da noite. E era referência, de clínica e cirurgia de pequeno, Jabuticabal. Teve um dia, inclusive, foi assim, cara, deu 5 e pouco da tarde, beleza, a gente vai sair 6, tá tudo tranquilo. Aí chegou uma fratura de mandíbula, depois chegou um outro gato atropelado, mas não sei o que, cara, e aí você não tem hora pra sair. E isso é que é o legal. Exatamente. E aquele aluno que se interessa, ele quer virar noite. Eu peguei lá um caso de persistência de ura, coisa que eu nunca tinha visto num filhotinho de Rottweiler. Aí coisas que você vê só em literatura, de repente você se depara. Não, a gente tem... Acompanhei um exame oftalmo com nós de boia. Fera. Tá vendo? Então a gente trazer, demonstrar para o aluno que existe. E eles perdem a oportunidade. Cavalo selado não passa 2 vezes na nossa porta, não. Exatamente. Mostra para ele essas oportunidades de ver patologias diferenciadas, você tem que estar lá. Desculpa, quem entra na medicina veterinária é uma oportunidade que ele tem, que eu digo que é uma devoção mesmo por essa saúde animal, né? Devido às áreas que ela oferece, o aluno tem que aproveitar o máximo possível. Não gosta? Sai, é outro curso. Não é curso para quem é aventureiro. É curso para quem quer se dedicar. Tem muita gente que para até de trabalhar para se dedicar plenamente à medicina veterinária. E isso tem que dar valor.
E a gente precisa passar isso para eles, né? É. A gente precisa, eu sempre bato na tecla desde o primeiro semestre, façam estágio, façam, né, esses contatos com o médico veterinário. Eu era orientadora de um grupo de equinos lá, de medicina equina, de um pessoal que chamava para fazer palestra. E eu falo, gente, chega, se apresenta, fala, eu quero fazer estágio. E quase todo mundo lá do grupo hoje faz estágio com equinos. Então, eu ficava realizada. Eu falava, nossa, essa é a minha realização como professora. É isso que eu quero. Você hoje é referência. E a gente, dentro de sala de aula, o professor não tem que mostrar só o que é bonito, não. A gente tem que mostrar os perrengues. E eu sei que a Gabizinha mostra. Eu mostro. Assim, o dia a dia nosso. Por quê? Por isso que é importante ter aquele profissional dentro de sala de aula que já teve uma vivência prática, que já atuou no campo profissional. Então não adianta só a qualificação. Precisa de uma experiência. E outra, a gente precisa trocar experiências com os nossos alunos. Eu tenho hoje 2 alunos que fizeram anatomia comigo, todos os 2 alunos são radiologistas. Aí fala, pô, não sabe? Não, eles agregavam dentro de sala de aula experiência. Então a gente mostra isso. A gente é referência, mas traz a experiência do aluno para dentro de sala de aula. Mostra pra gente o que você está se deparando no mercado. Traz isso, perrengue. Isso faz também com que o aluno tenha uma outra visão. É mostrar a dificuldade. E é o que é legal, que chama atenção. A visão não romântica, né, da medicina veterinária. Já peguei uma vez, cara, num plantão. Devia ser tipo umas 2 e pouco da manhã. A pessoa que me chega dizendo que o cachorro tá com um negócio preso. Porra, era uma merda de um carrapato. Aí você tenta, não, então vamos fazer o exame de sangue. Você fala, não, amanhã de manhã vem pra vacinar. Pô, podia ter vindo de manhã. Veio 2 horas também, isso faz parte. Sabe, só essas coisas assim que a galera precisa também. E a gente tem que saber trabalhar esse cliente para que ele. Não, já tá. Não, traz mesmo, venha fazer um check-up para ver o carrapato. É onde entra marketing, é onde entra a gestão para saber. E é mostrar para o aluno, ó, o que você vai se deparar. Às vezes chega um animal atropelado que você vai ter que montar um animal, literalmente. Mas às vezes vai chegar uma senhora com um carrapatinho, sempre que ele tá com o negócio. Bucão, a nossa profissão não é fácil não, né, Gabi? Exatamente. E aí, como é que vocês veem o futuro do próprio ensino de veterinária? E aí, Gabi? Eu já tive a oportunidade de trabalhar durante o meu pós-doc no Núcleo de Biotecnologia Experimental, tá? E eu vi uma visão que eu tenho hoje como referência, que a medicina veterinária vai tender a fazer trabalhos semelhantes aos da medicina humana. Nós, como veterinários, dentro desse instituto, dentro desse núcleo de biotecnologia experimental, eles faziam a medicina teleguiada. A gente preparava animais para médicos fazerem treinamentos através de robôs para cirurgias à distância. É claro que é um futuro, isso aí é o que a gente trabalha. Aí o pessoal fala assim, então é ensino à distância? Não, é uma tecnologia que pode proporcionar alguma intervenção à distância, tá? Mas eu penso, futuramente, onde é que vai estar a atuação? A gente atuando mais pesado dentro da saúde humana, que às vezes hoje no Brasil a gente não tem essa visão, nos Estados Unidos, Europa, em outros países mesmo, a gente vê que o médico veterinário tem uma responsabilidade muito grande de atuação. A gente viu durante a pandemia a nossa responsabilidade. Não, até porque esse contato ser humano-animais está cada vez maior. Então, a gente está vendo aí zoonoses, a própria estrutura familiar, né? mudou bastante. Exatamente. Como você estava falando, você tem muito mais pet do que criança. Sim. Bucão, e a gente vê quais são as enfermidades que está gerando polêmica. É leishmaniose, é a febre maculosa, é a raiva. Tá vendo o que o médico veterinário vai ter que atuar futuramente? Então, para mim, a visão a gente vai ter que atuar mais próximo da saúde humana. Poxa, todo e qualquer tipo de produto de origem animal tem que passar na mão de um médico veterinário. E as pessoas ainda não têm essa visão. Então, com relação ao ensino da medicina veterinária, eu acho que vai ser uma atuação mais próxima de seres humanos. A minha pesquisa sempre foi voltada com foco em seres humanos. Então, a gente já tem uma visão diferente. Mas e os nossos alunos? E a sociedade tem essa visão? E o incremento de tecnologias para se reduzir o número de animais, assim, combatendo o baixo nível de bem-estar animal dentro das universidades, com as aulas práticas, mas a gente incrementando tecnologia para substituir ou mesmo reduzir o número de animais.
Isso é uma visão futura que eu tenho do ensino da medicina veterinária. E a gente tem que potencializar essas plataformas, essas redes sociais, essas plataformas que podem justamente contribuir potencializando o ensino e não substituindo, que é o que muitos podem imaginar. A gente vai substituir com plataformas digitais. Eu acho que dentro da medicina veterinária, a aula prática não se substitui. E eu concordo plenamente nessa parte. Eu acredito que alguns países aí estão, né, anos-luz à nossa frente, falando também da parte da reprodução equina. Mas eu acredito ao mesmo tempo que tem aí uma vertente da medicina veterinária, que eu estou tirando o chapéu, até estou estudando bastante sobre a questão da nutrição animal, até indo um pouquinho para cães, para equinos. E a gente está chegando numa forma, assim, de ver essa questão de nutrição, não só nutrição, comportamento animal, e a gente está vendo que o quê? Os animais, eles estão com doenças semelhantes aos seres humanos, né? Então, a gente está vendo ali, às vezes, o tutor, ele tem uma ansiedade, ele tem depressão, o cão é ansioso, o cão ele vai ter problema de pele, assim, problema intestinal. Então, esse link medicina humana, medicina veterinária, ele está ficando cada vez ali, está convergindo mais para um ponto. Tanto que, e esse ponto, muitas vezes, não é... Às vezes parece ser complexo, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Por exemplo, às vezes eu pego um cavalo que ele tá cheio de problemas, problema osteoarticular, ele tá com excesso de peso e tudo mais. O que eu posso fazer? Ele tá com cólica uma vez por mês. Solta esse cavalo, deixa ele ser cavalo, né? Vamos tratar os animais como animais. Mas aí a gente cai muito na questão da própria humanização do animal. Exatamente, mas o que a Gabi está comentando, acredito eu, que é a medicina veterinária sistêmica. Sim, a gente tem que parar de tratar enfermidades e tratar o paciente. Exatamente. O aluno sai de dentro de sala de aula para atuação profissional querendo tratar patologias. E a gente não trata patologias, a gente trata o animal. Exatamente. Então a gente, o animal está com uma doença articular. O que levou a isso? Às vezes a doença articular é proveniente, sei lá, do ambiente no qual ele está sendo criado ou no sistema de alimentação. Está com uma laminite. Tem de fundamental, assim, clássico problemas nutricionais que podem provocar laminite. Então a gente tem que, a tendência abrir a visão, né? Abrir a visão. Sistêmico. É sistêmico. Por isso que a gente não adianta formar profissionais ultra mega capacitados dentro de um determinado setor. A gente forma profissionais generalistas e eles, com a necessidade, se capacitam. Sim. Então, isso é o que deve ser feito. Tá? Por isso que está aí em ascensão terapias como, por exemplo, a acupuntura, a quiropraxia, a parte com células-tronco. Células-tronco é uma tecnologia personalizada. Não adianta, ela não existe, vai tratar células-tronco com isso, tantas administrações, tantos células. Não é personalizada. Por quê? Trata-se o animal de forma sistêmica e não a patologia em si de forma pontual. Então é isso que a Gabizinha está comentando. Não é uma receita medicina de bolo, veterinária né? sistêmica. Isso Por acho exemplo, que é a eu já tendência. cheguei em propriedade com histórico de as éguas estarem abortando e éguas que não estavam emprenhando. E eu fui fazer, era monta natural, tudo, a taxa de prenhez baixíssima, as éguas até bem, assim, fisicamente, tudo mais. Eu perguntei, e a sal mineral? Não, a gente não trabalha com sal mineral há muitos anos. Então, eu poderia o quê? Coletar sangue daquelas éguas, levar para um laboratório, fazer inúmeros exames, sendo que, sem cumprir as exigências, minerais, essa égua não vai emprenhar. Ou ela vai emprenhar chegar no final da gestação, quando ela tem uma exigência maior de nutrição, mineral principalmente de cálcio, fósforo, ela vai abortar. Então, o quê? Qual o tratamento ali? Colocar sal mineral na nutrição desses animais. É algo muito mais simples ali do que... Aí você mostra para o seu aluno que não quer trabalhar com reprodução, você vai ter que entender sobre anatomia, vai ter que entender sobre nutrição, fisiologia. Entender que cada matéria tem o seu link para aquilo que ele quer no final. Todas elas vão... Mas isso é o nosso desafio, Bucão. É transformar a mentalidade dos nossos alunos. Não existe uma matéria, eu gosto mais, eu gosto mesmo. É claro que existe uma matéria que eles têm mais afinidade, outras não. Mas a gente tem que demonstrar e entusiasmar os nossos alunos dia a dia. Tá? Esse é o desafio. A gente veste um personagem e leva para dentro de sala de aula. Mas esse personagem tem as presepadas, esse personagem tem as dificuldades do dia a dia e esses personagens têm um sucesso também. E a gente mostra isso para os nossos alunos. É isso que eles precisam ver.
Eu já tive várias alunas que chegaram para mim e falaram, nossa, professora, eu estou impressionada porque você trabalha com equinos, com reprodução. Eu, sim. Eu queria entrar para trabalhar com equinos. Meu pai falava, não, você é mulher, você é baixinha. Mas ainda tem você muito, não vai mas trabalhar. ainda tem muito eu falei, disso. gente... mas a Gabizinha tem quebra muito qualquer disso. preconceito Eu dentro de falo, sala de aula. Ainda tem muito disso. No meio do Porque- equino mudou muito. No meio do bovino Bovino é realmente mais- ainda tem bastante. Mas no meio do equino, por incrível que pareça, mudou assim, não só aqui em Brasília, né? São Paulo, a gente tem uma porcentagem de mulheres no meio da não isso só é legal. reprodução, clínica, cirurgia, assim, bem significativa. Até acima de homens trabalhando com equinos. É legal. Então, porque realmente isso tem é ainda legal também. Existe preconceito. preconceito. Mas tem preconceito em todos os setores, de todas as classes, Com tudo. certeza. Se a gente ficasse atento a isso, nossa, aí vira a Nem geração anda. mimimi. Eu queria agradecer a presença, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre a questão da docência em si. Redes sociais? Rafa Rosseto, que é o meu Instagram, né? @Rafa Rosseto. A galera que quiser ver mais sobre a parte de como a gente dá aula, o dia a dia nosso, é só seguir lá, que a galera eu acho que vai gostar muito. O meu é @arasdiep, Diep, D-I-P-P-E, no final, que é a minha, que eu posto muita coisa sobre o meu trabalho, sobre meus animais que eu tenho também, cavalos, crio cavalo, posto muita coisa sobre manejo, e lá também tem o meu pessoal, que é Gabi Santana, com 2 N's no final, e vocês podem me seguir também pra gente falar um pouquinho mais sobre medicina veterinária, voltada principalmente aos equinos. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, curso, gestão de tráfego, a galera faz. Né? Agradecer, realmente. A gente que agradece o convite. Depois vem pra gente falar das áreas separadas também. Correlatas, Que eu acho que tá dá legal. uma... Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando um pouquinho e certeza. trazendo, é lógico, colocando o aluno para interagir também com essa parte profissional. É uma referência hoje, não somente em Brasília, né? O seu podcast, então a gente acha muito interessante e é muito importante a gente trazer isso para os nossos alunos também. Obrigado Com pela certeza. oportunidade. Muito obrigada pelo convite. dizer que é isso e até semana que vem.